Gente, outra novidade que apareceu essa semana, e é claro que vindo da administração, sempre é novidade ruim. Né? Não tem surpresa em relação a isso, né, França? Cada dia é uma novidade que eles arranjam lá naquela secretaria. Eu acho que eles têm algum problema com o professor, né? A gente tem que ver isso. Foi anunciado o corte de ETJ de alguns professores que estariam ultrapassando o salário do prefeito, o teto. Isso se chama bate-teto na linguagem jurídica. Só que esses professores estão amparados pelo Estatuto do Servidor, que prevê no seu artigo 77 todas as exceções a essa regra do bate-teto. Então, lá diz que adicional por tempo de serviço não pode ser contado para essa regra. Então, é o triênio. Pagamento extraordinário, né, temporário. O ETJ, quer dizer, a dobra, ela é temporária. Todo ano tem que renovar, tem vezes que não renova. Então, é óbvio que se trata de caráter temporário, não pode ser levado em conta também. A questão do abono permanência também é temporário. Né? A pessoa não vai receber a vida inteira, é só enquanto está naquele período que já tem direito de se aposentar e ainda não se aposentou. Por quê? Porque o município não tem professor para colocar no lugar. Então, essas pessoas têm que ficar tranquilas. Nós vamos estar entrando com uma medida judicial, inclusive, na segunda-feira, em relação a isso. Agora, a gente espera que haja bom senso. Né? Nós estivemos conversando com o secretário de administração, Henrique Manzani, e ele colocou que não está sabendo de nada disso. Então, tem alguém na administração já antecipando, né? Dando ordem por cima do secretário. Isso é complicado, né? Então, a gente vai estar entrando em contato, inclusive, com o gabinete do prefeito na segunda-feira pela manhã também, para estar revertendo essa situação, já que a folha fecha no dia 21. Mas a gente pede que todos os profissionais que se encontram nesse quadro estejam entrando em contato com o CEP também, pelo 2231-4575. Porque, depois que a folha fecha, aí a gente só consegue consertar para o próximo mês. Mas é incrível, né? Falar em pagar o atrasado, França, ninguém fala, né? Ninguém. Isso, a administração ainda não se mostrou tão brilhante para pagar o que deve aos servidores. Triênio, só se paga 2, 3 meses depois. Porque aqui, Marcelo e Armindo, a questão lá na Secretaria de Administração, a nossa ficha ainda é de papel. A informática não chegou a Petrópolis ainda. E não é a informatização. Embora tenhamos uma secretaria, né, França? De TI, né, de tecnologia, ciência e tecnologia. Ainda não entendi, e com todo respeito aos profissionais que trabalham lá, por que é que nós não podemos ter um programa informatizado na administração, na educação? É tudo precário, né? Eu dei entrada no protocolo, no inteiro teor da minha ficha funcional, em fevereiro. Eu até hoje não recebi resposta. Não é só o meu caso, estou dando esse exemplo, porque eu dei dia 9 de fevereiro essa entrada. E muitos outros funcionários... Mas até copiar aquilo tudo, né? Tem gente, poxa, tem gente que tem fichinha a lápis ainda lá. Acho que o seu Camilo fica até com vergonha quando vai mostrar a fichinha, né? A minha primeira pega lá a saiu fichinha com erro da pessoa, por aquela isso. fichinha amarelada. Qualquer criança, hoje em dia, né, sabe fazer o registro no computador. Acho que é brinquedo isso, né? Marcelo estava falando que na rede municipal do Rio não dá para fazer o planejamento porque não tem computador. Sim. Aqui está pior. Aqui não tem computador, não tem mesa na sala dos professores, tem escola que não tem. Papel higiênico é coisa do outro mundo. Sabonete na pia, né? É coisa do outro mundo para as crianças, os professores. A merenda está uma vergonha. E nós estamos chegando no tempo que o gás também vai virar coisa de outro mundo, tá? Porque inclusive, gente, tem um burburinho em relação a essa questão do gás que precisa ser apurada com urgência. De que a maioria das escolas está devendo fornecedor de gás. Exatamente. É o que está. A gente não sabe se isso tem fundamento ou não. Vamos verificar. Gostaria, inclusive, que as diretoras fizessem denúncias em relação a isso. Então, quer dizer, tem gente devendo gás. Como é que vai ser isso? Quem vai pagar isso? Porque as escolas estão em penúria. O PGDREM não chega faz tempo. Né? Cadê o dinheiro do PGDREM? Qualquer dia nós vamos estar no Fantástico. Eu queria até fazer um comentário em relação a isso, Rose. Pelo que eu percebo, isso é uma realidade, infelizmente, de todas as redes públicas no nosso país, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Né? Infelizmente, colocam a ideia da crise como se fosse uma desculpa, né, para não investir na educação. Eu posso estar sendo repetitivo, mas isso é importante ressaltar, porque o poder público ele tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde. São direitos que estão na Constituição Federal. Volto a dizer, não é favor dos governos
né, prestar isso à população. Eles só estão lá para isso, né? Justamente. Quer dizer, na verdade, eles apenas estão isso, né? como responsáveis, representantes eleitos pela população e têm que cumprir com as regras constitucionais de aplicação das verbas na educação, na saúde. Quer dizer, então os governos municipais, estaduais e o governo federal não vêm implementando, não vêm aplicando as verbas que devem ser feitas. Quer dizer, é aí a questão de prioridade. O que é prioridade? Prioridade é o ser humano, é o social. Então você tem que investir no ser humano, investir na educação. Quer dizer, então, na verdade, não é nenhum favor que os governos vão estar fazendo para nós. É isso aí. A prioridade para eles realmente, né, não é o ser humano, é a máquina, né, os seus interesses particulares, infelizmente. Agora, eu acho que as populações como um todo, elas têm de estar aí, têm de estar fiscalizando, têm de cobrar. E têm de pensar bem. Provavelmente o prefeito aqui do município de Petrópolis, como de outros municípios também, devam querer fazer algum agradinho ano que vem, porque ano que vem é ano de eleição, né? Então, acho que a gente tem que pensar bem, né? Se vale a pena que essas pessoas continuem no poder, pessoas essas que não investem na escola pública, que não investem no ser humano, que não investem no social. Será que vale a pena que essas pessoas continuem nos representando? É isso que a população tem que estar esclarecida, né? Quem de fato investe na educação, quem de fato se preocupa com o ser humano. O que a Rose falou ainda agora? Que foi uma opção política do prefeito aqui de Petrópolis em reduzir o investimento na educação de Petrópolis. Então é uma opção política que pode ter um ônus para ele. E esse ônus só a população pode dar essa resposta. Outra coisa interessante também, gente, que a gente tem que estar pensando sempre é o seguinte: os prefeitos, eles são passageiros. A gente sempre fala isso, né? E o prefeito aqui de Petrópolis, ele insiste sempre em dizer que o maior patrimônio da prefeitura é o servidor. Olha, se o maior patrimônio da prefeitura é tratado desse jeito, imagina o restante, né, França? Como é que é? Porque aí eu fico até na dúvida, né? Eu vou pensar o quê com se isso. Nós somos o maior patrimônio desse município, está faltando muita coisa, né? No programa passado eu estava dizendo, gente, os funcionários desse município não tem lugar nem para guardar a bolsa, porque não tem armário. Algumas escolas têm, não vou generalizar a informação, mas em muitos casos, se você tira o teu casaco, fica pendurado numa vassoura. Mas algumas escolas têm também, França, porque foi comprado pelos professores. Por exemplo, lá no Johan Noel, eu não trabalho mais lá, mas eu tenho um armário lá ainda. Por quê? Porque nós nos cotizamos para comprar armário. Então olha que vergonha. A escola em si não tem um armário. Os professores, as cozinheiras têm que comprar os itens para trabalhar. Porque esse servidor ele precisa de um espaço. Então, se o patrimônio é o servidor, esse servidor tem que ser tratado de maneira correta, do jeito que a lei exige, porque dar condições de trabalho não é dar regalia, é cumprir um direito que o servidor tem. E, na realidade, que nem o Armindo estava falando, né, o ato, né, o simples fato de cumprir a Constituição nos direitos que esse cidadão e que esse empregador geralmente não cumpre, isso faz da educação um local que não está tendo valor nenhum, porque não tem investimento adequado, tanto financeiro quanto de pessoal. A gente aqui passa muito por isso, né? Nossos portões são livres, né? Se você não mantém uma escola aqui em Petrópolis com o portão trancado e ter as pessoas ali dentro, independente da função que ela tenha para ir abrir, em outras escolas nós temos que ele é aberto. E olha que nós temos um decreto que prevê monitoramento de entrada, prevê monitoramento de entrada nas escolas, inclusive gerando um protocolo. Sem pessoal e sem condição. Não tem pessoal para isso. É incrível. A maioria das escolas não tem câmera no portão. Não, não tem. Nós não temos segurança. E algumas escolas, alguns funcionários, alguns profissionais de educação trabalham trancados. E isso, inclusive, gente, tem que ressaltar, é contra a orientação, inclusive, do Corpo de Bombeiros, né? Ninguém pode trabalhar trancado. As crianças não podem ficar trancadas. Porque se acontece alguma coisa, alguma emergência, como é que fica? Porque, na realidade, se você for realmente ver a realidade das escolas, nem todas aquelas pessoas que estão ali dentro sabem até onde fica uma chave de portão, 1 ou 2 só. Então, precisa realmente... É uma questão de segurança. Não existe prevenção para isso. Inclusive, nós temos 95 zeladores esperando para serem chamados do concurso de 2012. E que fariam das nossas escolas locais mais seguros. E até agora nenhum foi chamado, nenhum. Chamaram o professor, chamaram o cozinheiro, chamaram o inspetor, educador de educação infantil, auxiliar de secretaria. Né? Vence em abril de 2016.
né? Então, a gente espera que o governo faça isso, né? Chame logo esses profissionais. E, inclusive, quando fala que está sem professor porque quer. Porque nós temos concursados aguardando desde o concurso de 2012 e do concurso de 2015. Profissionais que estariam resolvendo essa questão da carência, né? Que estariam suprindo essa questão do ETJ, porque o ETJ é mais caro, sim, que o professor iniciante, né? E a gente tem que estar zelando sempre que a vaga é do concursado. Então, a vaga não é para ficar dobrando, a vaga a gente dobra por exceção. Agora, a vaga é para um concursado novo. E lembrei também que não chamou a quantidade de secretária que deveria ter chamado de secretária escolar. Chamaram 6, se não me engano. Porque a maioria das escolas não tem secretário escolar, né? E a gente espera que o documento de porte, que foi feito junto com o CEP, a Aron trabalhou na comissão, a Adriana de Paula também trabalhou conosco, né? A gente espera que esse documento de porte saia da gaveta. Saia lá do computador do Aron, está lá bonitinho, eu tenho até uma cópia, mas não adianta a gente ter cópia de um documento que não foi oficializado. Tá? A gente espera que isso seja colocado em prática para que a gente possa entrar realmente na discussão da implementação do 1/3, que tem que ser para o ano que vem, e da questão das 30 horas, que já foi aprovado também no plano municipal e que o governo não vai poder correr dessa vez, né? Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos.